primeiro domingo de Quaresma, no final de semana, logo após a quarta-feira de cinzas, nós podemos tranquilidade sobre Carnaval no Brasil. Carnaval que continua sendo um palco cultural, que no Brasil não só tem um papel festivo, alegórico, mas tem um papel de formação da opinião pública, de influenciar o debate da sociedade. A gente teve isso à prova quando acabou de testemunhar, e estamos ainda no fervor desse debate, a escola de samba que homenageou Lula e acabou sendo rebaixada, como de um lado você tem a esquerda defendendo o homenageado que foi Lula, do outro lado, a direita, criticando o enredo e a maneira como a escola de samba abordou esse enredo, especialmente aquela ala lá que enlatou literalmente a família tradicional brasileira, a tal da família conservadora enlatada, virou tema durante toda a semana. E isso tem a ver com o tema de hoje do vídeo, que é Carnaval e religião, especialmente, sobretudo, Carnaval e catolicismo. E eu falo com extrema preocupação sobre o Carnaval, não para criticar o Carnaval, para julgar o Carnaval, pelo contrário, mas para defendê-lo dentro do meio religioso que tem cada vez mais o meio católico. O meio protestante e reformista já era de se esperar, uma certa crítica radical ao Carnaval, extrema, mas agora o meio católico quase que como um todo, eu falo do meio católico, não da tradição católica, mas do meio católico vigente, as pessoas envolvidas no tempo atual com a igreja, quase que condenando em absoluto a festa e repreendendo e desestimulando a participação dos cristãos na festa, o que é um erro filosófico, doutrinal, teológico, magisterial e um erro emocional, ou seja, uma falta de inteligência emocional profunda, você desprezar um evento que, de certa maneira, molda a cultura dessa sociedade. Não somente a brasileira, mas a sociedade ocidental como um todo, visto que o Carnaval é uma festa universal do calendário ocidental cristão e só perdeu força em alguns países no hemisfério norte porque lá no hemisfério norte o materialismo ele pegou mais forte do que no Brasil. Como no Brasil o materialismo não pegou forte, então o moralismo dentro da igreja de origem protestante, que entrou na igreja, influenciando a igreja católica, não a igreja, né, espiritual, mas os membros dela, esse moralismo protestante herético entrou dentro da igreja e acabou influenciando o imaginário de muitas pessoas, para que essas pessoas condenassem também o Carnaval, assim como as correntes reformistas, não todas, mas em sua maioria condenam. E eu vejo cada vez mais que, se nós abandonarmos o Carnaval, em pouco tempo o Brasil será um país ateu e materialista ou protestante. E o mundo católico vai sucumbir, apesar das grandes inúmeras conversões que estão acontecendo, esse renascimento, essa renascença católica, mas ela pode ser superficial, ela pode ser uma penumbra, se ela rejeitar fenômenos, eventos como o Carnaval, porque será uma conversão apenas formal dessas pessoas que estão chegando na igreja agora, quando as pessoas rejeitam os símbolos de uma religião, quando rejeita, sobretudo, a matriz espiritual de uma religião. A condenação ao Carnaval vem de uma tradição, vem de uma origem histórica e espiritual, denominada gnosticismo, que despreza o mundo real, o mundo concreto, o mundo sensível, o mundo objetivo, a estrutura da realidade tal qual nós conhecemos. Como bem pontuou no vídeo recentemente, o cosmos, a vida manifesta na natureza, ela é a primeira forma de evangelização, é a gramática de Deus, é a catequese por excelência. É dessa estrutura da realidade, do cosmos, o alinhamento planetário que está lá nos firmamentos, em Gênesis, as águas
primordiais, os animais domésticos e selvagens, a flora, tudo que está em plena conexão e harmonia é o evangelho por excelência. E é dessa realidade que surge o evangelho histórico e escrito como nós conhecemos. Como Olavo bem disse, a Bíblia a partir da realidade. Não entendemos não entender a realidade, mas nós estudamos a realidade para entender a Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação simbólica, caracterológica de narrativas, de realidades que foram vividas e testemunhadas no mundo concreto, no mundo sensível, no mundo objetivo e no mundo estrutural que nós vivemos. Esse mundo que nós apreendemos pelos sentidos e retemos no nosso intelecto, na nossa razão. Quando nós falamos de carnaval, nós estamos falando de todo o ciclo da vida, de todo o ciclo da natureza, que vai culminar no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, depois da primavera, depois da grande data da primavera. Então, é o calendário lunar, com ápice no hemisfério norte, que tem as estações bem definidas, por isso que o hemisfério norte é usado como referência, que você tem toda a arquitetura astrológica bem determinada e todo o mundo dos ciclos naturais bem definido, que nós, através da primeira lua, do primeiro posicionamento da lua, e no domingo seguinte, nós determinamos a data da Páscoa. E a partir da Páscoa você tem 40 dias, em torno de 40 dias para trás que a gente conta a quaresma, com a entrada simbolicamente determinada pela quarta-feira de cinzas, e aí se marca o carnaval. Então o carnaval ele é uma data climática, cosmológica. E antes de Cristo, da vinda de Cristo, antes da revelação de Cristo, o mundo todo vivia num misto entre o monoteísmo judaico e as diversas formas de paganismo, de acordo com as diversas culturas que existiam. Um paganismo mais animalesco, mais bestial, como existia na África, um misto entre antropomórfico, ou seja, deuses de formas humanas, e alguns deuses muito animalizados, como era o caso do Egito, e o paganismo greco-romano, que era mais sofisticado e que era um pouco mais próximo da verdade universal de uma religião com foco em um Deus humano, que é o politeísmo greco-romano. Ou seja, continuava sendo politeísmo, mas era uma forma mais próxima de uma realidade espiritual centrada na pessoa humana, que vai se tornar perfeita por meio do cristianismo. Então, você tinha nas diversas culturas as diversas formas de politeísmo. Isso é denominado no debate espiritual como o paganismo, muitas vezes, que é o culto o paganismo anímico. Os fenômenos naturais são formas de manifestação de deuses, ou os próprios deuses. O caso do trovão, ele é um deus em si. A tempestade é uma divindade para muitas culturas, ou é efeito de uma divindade. Quando já não é uma manifestação, não são deuses ali, um terremoto não é um deus, uma tempestade não é um deus, um trovão não é um deus, mas são formas de os deuses humanos se manifestarem, ou seja, são vozes determinadas dos deuses que não têm forma animal, mas forma humana. Mas ali, tudo isso é considerado, de certa maneira, paganismo. Essa realidade pagã, ela fazia parte de todo mundo antes de Cristo. Então, as pessoas, tanto é que elas eram salvas, elas seriam justificadas espiritualmente, com base no segmento da lei natural que Deus cravou em todos os homens, e em todos os tempos. Então, quem seguisse a lei natural seria justificado pelo Deus eterno, enquanto Cristo não chegasse ao mundo, para nos redimir. Então,
o carnaval ele não era comemorado, não era um paganismo espiritual. Não é por isso que, erroneamente, até o próprio Bento XVI, que tem um texto brilhante sobre o carnaval, ele se equivoca quando ele trata o carnaval como sendo de origem pagã, porque como se surgisse com essas idolatrias a deuses que existiam dentro do carnaval. Mas o que existia era o paganismo dentro do carnaval. Não o carnaval sendo de origem pagã no sentido espiritual. Pagos quer dizer mundo rural, zona rural, quer dizer, o mundo primário da natureza e que acontecia muito no campo, com a pecuária, com a agricultura. Você, normalmente, nessas sociedades que viviam à mercê dos fenômenos naturais, sobretudo na zona rural, elas estavam muito sujeitas ao medo do cosmos e tratando o cosmos como se fosse um deus. E aí, o animismo e todo esse paganismo mais animal, mais bestial, mais ignorante. Então você tem um paganismo no sentido ontológico, que é esse paganismo cultural, das pessoas que vivem no campo, e você tem um paganismo no sentido teológico e espiritual, que é quando as pessoas estavam cultuando deuses que não são o Deus verdadeiro. Nesse sentido é que o carnaval não é pagão, porque o carnaval é a comemoração da colheita e da entrada da primavera. O solstício, enfim, toda essa questão da primeira lua que vem, depois, e o domingo logo depois da primeira lua, após o início da primavera, desse marco inicial temporal da primavera, você tem a data da Páscoa, isso desde o concílio do século XIV. A igreja marcou esse fenômeno com a origem da Páscoa, e aí se marca a quaresma e se marca o carnaval. Você vê que o carnaval está no centro cultural da igreja desde esse período, desde o século... século XIV não, se eu disse, o século IV. Desde o século IV existe essa forma de determinar a Páscoa, desde a igreja primitiva. Então, você tem essa entrada da primavera como o momento em que as pessoas estão comemorando a saída para a vida em sociedade, de certa maneira, o aproveitamento da colheita, a abertura da vida em comunidade, a comemoração do aí nesse sentido ontológico, não no sentido espiritual. Naturalmente, porque não existia ainda cristianismo, existiam pessoas que estavam cultuando deuses por ser uma festa pública, o carnaval. Então, essa é a origem do carnaval. O que acontece? A igreja tratou de tudo que ela faz, ela educa, ela catoliciza, ela não condena em si mesma. É por isso que é errado condenar o carnaval, porque, com base em Santo Agostinho, nada é ruim em si mesmo. Qualquer fenômeno, ele tem uma qualidade moral neutra e, dependendo da finalidade, vai se tornar algo bom ou algo ruim. Então, o carnaval nem era negativo no ponto de vista espiritual, era neutro. Com o judaísmo, se torna um evento muito associado ao Purim, a saída do povo hebreu do cativeiro estabelecido pelos persas. Então, a vitória do povo judeu contra os persas representado pelo Purim, encontra no carnaval a sua forma de festa popular, é o Purim mais popularizado. Então, é a festa secular do Purim, enquanto o Purim tem um caráter mais litúrgico, o carnaval, para os judeus, tem um caráter mais laico, mais secular. Porque não há profano sem sagrado e vice-versa. Então, o próprio judaísmo já tem... foi quem inaugurou esse carnaval moderno. As fantasias, a máscara vem do Purim, não vem de religiões pagãs e politeístas. A máscara do carnaval tem origem no Purim judaico, que é a versão popular, ou seja, fora do mundo dos rabinos, em que o povo comemorava a saída da Pérsia e a libertação contra uma tirania antiga. E isso passou para o mundo cristão. Os cristãos mais judaizantes viram no Purim uma maneira de você trazer para a simbologia de Cristo e você transfigurar o Purim na Páscoa cristã e o Carnaval sendo a abertura da Quaresma, ou para os que vinham de origem pagã, no sentido mais espiritual, as diversas formas de politeísmo, o carnaval deixaria de ser uma festa puramente climática e passaria a ser o portal da Quaresma, como ele foi configurado pela igreja.
Então, a igreja, mestra que é, professora que é, foi educando os povos com base nas suas próprias culturas, na sua própria cultura. E no caso do carnaval, ela era um evento comum a todos os povos da sociedade civilizada europeia. Todos os povos, não só de origem indo-europeia, mas povos cristianizados no extremo norte do hemisfério norte, os povos samis, que tinham sido cristianizados, tinham esse evento do carnaval como um evento climático, porque era um evento comum a todos os povos, principalmente no hemisfério norte, nos climas frios, que se regem pela configuração, pelo movimento das constelações e dos astros, para se guiar no ponto de vista climático, para fazer o cálculo da colheita, da agricultura, para fazer planejamento do ano. O calendário ele depende da movimentação dos astros. Por isso que essa astrologia que olha a relação dos corpos celestes, dos astros, com o corpo humano, sem fazer adivinhação, sem fazer superstição de querer determinar o futuro, ela é a astrologia verdadeiramente cristã, porque essa astrologia ela é a base de todas as ciências tradicionais, inclusive das ciências modernas. Ela é a matriz científica por excelência, tanto que São Tomás de Aquino dedicou 3 páginas na Suma contra os Gentios para falar da relação dos corpos celestes com os corpos terrestres, incluindo o corpo humano, que é 70% água. Se a Lua influencia nas correntes marítimas e nos oceanos, imagine a gente que é um corpo aquático reduzido com 70% de constituição líquida de água. E é claro que a Lua vai influenciar no nosso corpo, mas ela não tem influência sobre o espírito e sobre a vontade livre do ser humano. Mas essa correlação, esse mundo em conexão, faz parte, claro, da base da criação do cosmos, dessa gramática, desse evangelho que a natureza revela. E o carnaval era uma festa de abertura da colheita, de abertura da vida em sociedade, de chegada gradual do sol, que vai ter seu ápice no verão, posteriormente, e de abertura por meio do solstício, a abertura da vida pública, de certa forma, já que o pessoal passou muito tempo recolhido em cavernas, em porões, em casarões, durante o inverno escuro no hemisfério norte. E ela tem esse caráter climático, que tinha politeísmos, ou seja, tinha adorações aos deuses pagãos no meio dela, mas ela é pagã aí por ser uma festa ligada à agricultura, ligada aos fenômenos naturais, e aí, nesse sentido, não é pagã no sentido espiritual. Que passa a ser cristianizada por meio da Igreja Católica, que legitima a festa como algo importante. E assim como o Purim, assim como o Carnaval tem a versão laica, a versão civil, a versão secular de uma festa mais litúrgica, que tem um caráter mais litúrgico, que é o Purim, o Carnaval, a partir da intervenção da Igreja, e a partir da intervenção da Igreja, é a abertura da Quaresma. Não é oficialmente do calendário litúrgico, mas é do calendário católico secular. É um evento católico de caráter civil. Ou seja, é um evento católico da Igreja, mas no sentido laico. Então, essa é a importância do Carnaval. Ele é o Purim católico. Ele traz ele aponta para a Quaresma, ele aponta para a Páscoa, ele traz a ideia de desfrutar do corpo por meio dos prazeres lícitos. Ou seja, eu vou comemorar uma festa pública, eu vou desfrutar dos prazeres lícitos alegremente para entrar num período mais introspectivo. Não é de tristeza profunda, tá? É de introspecção, de reflexão, atentos, que a Quaresma nos proporciona. É uma alegria consciente, é uma tristeza, tem uma certa melancolia mágica da Quaresma, que nos traz para a reflexão, para o sofrimento, para uma compaixão com Cristo no deserto,
para a renovação da nossa vida, para a conversão, ou seja, verter o nosso corpo para Deus, voltar o nosso corpo para Deus, nos afinar, nos aprofundar na intimidade com Cristo. É por isso que o carnaval é importante, porque ele marca e fortalece o tempo litúrgico da igreja. E a visão mais linear e planificada do mundo protestante não entende isso. Com todo respeito aos meus amigos protestantes. Mas a diferença dos tempos própria do calendário litúrgico da igreja nos coloca na realidade, que é uma realidade que é permanente na sua estrutura, mas ela, na sua aparência, ela é cambiante, ela é modificável, porque o mundo ele se modifica de acordo com os astros, com os climas, com as estações do ano, e, de certa forma, cada tempo, cada clima, cada temperatura nos traz uma abordagem diferente na realidade. O nosso corpo reage diferente, portanto, no hemisfério norte, esse período é um período de, apesar de saída para a primavera, ainda não é um período de verão, é um período de reflexão, e não à toa a Páscoa veio nesse tempo, num período de reflexão natural das sociedades, que a primavera proporciona. Então, a entrada para a primavera seria, melhor dizendo, né? Então, essa saída do inverno. Então, é muito mais grave você condenar o carnaval do que você estar no carnaval pecando. Por mais que no carnaval quem estiver pecando e pecados da carne estará colocando sua alma em risco, porque pecando mortalmente você está rompendo a amizade com Cristo. No plano da eternidade está se condenando a pessoa que faz isso. Porém, eu não estou passando o pano para quem está na baixaria, no carnaval. Mas a visão de condenar o carnaval, ela é muito mais do orgulho satânico, é aquele pecado que não é da carne, é o pecado da consciência, é o pecado da vaidade. Eu estou negando uma realidade que a igreja levou séculos para educar, que é a realidade do carnaval, porque eu acho que eu sou muito superior a quem está no carnaval, então eu tenho que me afastar, e não só me afastar, mas condenar quem está se divertindo. Isso vem da origem luciferina, de odiar, porque Lúcifer odiava a alegria. E por isso ele odeia o carnaval, e ele coloca essa mentalidade no meio da discussão, do debate teológico, principalmente com os moralistas, porque você traz um peso, traz até um certo terrorismo psicológico quando você associa uma opinião puramente individual e pessoal de condenar o carnaval a doutrina. Então você traz um peso, aumenta o terrorismo e aumenta o orgulho e o poder de controle de quem está liderando esse tipo de debate, de quem está defendendo esse tipo de argumento. Porque é isso, vem do gnosticismo, a ideia de condenar algo em si, de condenar a alegria, de condenar a natureza, de condenar o mundo criado e de condenar o corpo. Condenar o corpo em si, achar que o corpo deve ser destruído, é a origem da condenação ao carnaval. Porque você tem inveja de Deus, você tem revolta contra o mundo que Deus criou, e você tem revolta por consequência do seu próprio corpo. E aí, chegar ao cume de você ter seitas nos Estados Unidos que pregava a ideia de morte coletiva. Como a gente viu, que é justamente o extremo, o ápice do gnosticismo é você odiar a si mesmo e achar que Deus é um tirano perverso que nos colocou no labirinto, num sofrimento sem fim. Então você tem repulsa à alegria. Então você tem repulsa àquele bebinho que está lá no carnaval se divertindo, porque a única alegria que ele tem é você conseguir identificar, inclusive, a sua própria cultura nos blocos que trazem todo esse arcabouço histórico, musical, folclórico, alegórico, como são os blocos de Olinda e Recife, que trazem toda a cultura ibérica do Brasil profundo. E não há evangelização sem respeito à cultura local. Porque a Igreja Universal, que é a Igreja Católica, ela se particulariza de acordo com cada realidade de cada povo. Ela é uma forma de a Igreja ter compaixão, ela se adequar à linguagem e à personalidade daquele povo, sem perder a sua essência. Então, quem condena o carnaval fala da boca do Satanás e está praticando um tipo de heresia,
Não é consciente. Não estou dizendo que ele é herege porque ele está condenando o carnaval. Eu estou falando aqueles que condenam o carnaval em absoluto, não os que estão querendo que o carnaval possa se corrigir das suas perversidades. Isso é o que todos nós queremos. Mas não é condenando em absoluto o carnaval. Você só vai espantar o carnaval para o colo do demônio. E, pelo contrário, você vai afastar as pessoas que não são católicas e que estão, nesse ponto específico, mais alinhadas com a realidade católica por reconhecerem que uma festa pública não é um mal em si. Pelo contrário, ela é uma manifestação do próprio Deus na realidade e, portanto, da própria igreja. Entendeu? Então, 25 minutos, isso aqui é um chamado para você, sacerdote, defender o carnaval como uma obrigatoriedade intelectual católica. Não a obrigação de o católico ir para o carnaval, mas a obrigação dele defender o carnaval ainda e não vá. Porque a cultura civil, a cultura secular, a cultura profana não quer dizer pecado, quer dizer cotidiano, ela é parte do arcabouço de fé, do arcabouço religioso. E não faz sentido você ter retiro no carnaval. Com todo respeito ao crescer aqui em Campina Grande, por exemplo, não faz sentido existir evento religioso no carnaval. Por quê? Porque o carnaval é o próprio evento católico. A reflexão mais intimista da quaresma começa na quarta-feira de cinza. Feito para você se extravasar dentro da norma, dentro da moral católica. Mas se extravasar. É a festa da carne. Não é festa do pecado, é festa da carne. É feito para você desfrutar com toda a alegria os prazeres lícitos que Deus permitiu. Então, não só é estúpido, como é um contra-testemunho à fé, o padre, o sacerdote ou religioso que conscientemente, sabendo dessa origem espiritual cristã do carnaval, dentro do papel da igreja de educar a festa, continua insistindo em condenar o carnaval de maneira absoluta. Ele não está ajudando a igreja, ele está atrapalhando a igreja, por melhor intenção que ele tenha no coração. E a gente reza para que os padres comecem a ter essa percepção mística da igreja, tradicional realmente da igreja. Tradicional aqui não é a visão da sola escritura, até porque na sola escritura você comprova a astrologia, você comprova o carnaval. Astrologia nos termos cristãos, que eu estou dizendo. Mas é no sentido de achar que a opinião materialista dele, porque o moralismo é uma espécie de materialismo, é a posição católica. Ele pode ter até uma opinião contra o carnaval, ali como Santa Faustina teve com o carnaval da Polônia. Mas Santa Faustina, por mais santa que seja, não é autoridade intelectual para falar de certos assuntos de filosofia, por mais que ela tenha conhecimento filosófico. Até entre os doutores você tem uma certa hierarquia, não de acordo com o nome do santo, doutor, mas de acordo com aquela matéria em que uns sabem mais do que outros. Então, porque São Padre Pio de Petrutina, se brincar, um dos 10 maiores santos da igreja, um dos 5 maiores santos da igreja, aí ele condenou a calça, quer dizer que o que ele falou sobre calça é a posição realmente católica. Não, naquela matéria, ele pode ter uma posição pessoal, mas não é a posição oficial da igreja, e ele pode estar errado naquele ponto específico. Até porque a maior parte dos santos não versava opinião sobre o carnaval, porque o carnaval ele não é algo a opinar. Ele não é objeto de pontos de vista diferentes. Ele é um fenômeno da realidade. Ele não é matéria de opinião, ele é matéria de reconhecimento. O que é matéria de opinião é o uso do carnaval. É a manipulação, é a vivência do carnaval, que fez com que, de maneira adequada, Santa Faustina condenasse os abusos morais que estava tendo no carnaval da Polônia. Mas é pior, muito pior, a pessoa condenar o carnaval em absoluto. Se algum religioso condenou, ele não vai, por causa de um erro intelectual pontual, ele não vai deixar de ser, Deus não vai desconsiderar a santidade dele, né? Até porque santos têm defeitos, certo? Mas a opinião católica, tendo essa coerência espiritual, é que o carnaval não só tem que ser valorizado, mas ele tem que ser defendido. Ele não pode ser condenado. Você, sacerdote, dê sua missa na última missa antes do carnaval, e quem chamar as pessoas que não querem ir para o carnaval para terem um bom proveito dessa festa, e estimular as pessoas que forem para a festa a terem um carnaval com bom juízo, fazerem uma boa festa.
E até esse desencorajamento à festa é uma maneira inconsciente de influência protestante dentro da igreja. É para enfraquecer os símbolos, enfraquecer toda a simbologia, toda a mística da igreja. Todo o tempo litúrgico, inclusive. Porque a visão protestante é materialista e planificada. O moralismo é uma forma de materialismo. Você só foca o debate religioso no comportamento. Ou seja, nas questões passageiras do corpo. Não na questão estrutural do corpo. Ou seja, nas questões sensíveis do corpo. Isso é uma forma de materialismo que está impregnada. E por isso que essas conversões recentes da igreja, se não reconhecerem os símbolos, a alegoria, o cosmos, a astrologia como base natural, não sobrenatural, mas natural do tempo litúrgico da igreja, a gente vai estar numa sociedade brasileira de aparência católica, mas de base materialista, protestante ou mesmo ateia. E a gente não quer isso para o nosso Brasil. Então, aqui acabou sendo 30 minutos, mas assim, é um pouco de um protesto que eu faço, porque eu não estou vendo padre nenhum trazer a cosmologia da igreja, trazer a tradição da igreja conforme deve ser. É a tradição do evangelho, e o evangelho começa na realidade que Deus criou, na criação, no cosmos, como um todo, do imanente para o transcendente. E o mundo transcendente considera todas as camadas da vida, a terrestre, a cósmica e a celestial. A celestial literal, dos astros, do movimento dos planetas, das constelações, da influência sobre a Terra, que é onde a humanidade reside, e celestial no sentido sobrenatural, ou seja, o céu espiritual, que é um espelho perfeito, é um reflexo ainda mais perfeito dessa realidade que nós vivemos. É isso. Deus abençoe a todos, uma excelente quaresma, que o Evangelho renove o coração, os corações de todos nós.